Existe um ser pré-existente fora de Deus. Deus criou outro ser, surgiu no universo outro ser, e este outro ser criou o mundo mais Deus. Existe a pré-existência deste ser, um ser à parte de Deus que criou o mundo com Deus. Será isto verdade ou é um politeísmo? O Filho de Deus, ele é o princípio da criação de Deus, é aonde? Lá no céu ou aqui na terra, no ventre de Maria? Vem comigo que nós vamos discorrer agora sobre este assunto. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isto que eu estou desejando para você. Bom, eu peço que vocês não me ignorem, eu estou aqui no sítio organizando algumas coisas aqui. Hoje é 1º de julho de 2023 e me veio a inspiração e aqui sempre trago o microfone, o celular e o tripé. E aí veio a inspiração e a gente vai deixar esse vídeo aqui, este ensinamento maravilhoso. Lembrando-se de uma coisa, que Bíblia responde Bíblia e mensagem responde a mensagem. Nunca pegue um versículo isolado da Bíblia para formar uma doutrina. Nunca pegue parágrafos isolados da mensagem para formar também uma doutrina que você se perderá. A maior tristeza que eu já vi na face da terra é pessoas começarem no céu e terminar no inferno. Este é o lema de Lúcifer. Lúcifer começou no céu como portador da luz, se sentava à destra de Deus, era formoso, cheio de pedras preciosas, brilhante, bonito. Mas ele vai terminar aonde? Na perdição, no lago de fogo de enxofre. Ele já é um perdido, não há mais chance para ele. Por quê? Porque anjos foram criados sem pecados, seres criados pelo próprio Deus sem pecado, mas Lúcifer acabou pecando e cativando a terça parte dos anjos para si e levando esses anjos a se tornar demônio. Hoje Lúcifer é o diabo, o acusador, e Satanás, o caluniador. Então, começou aonde? Aonde ele começou? No céu. Mas aonde ele vai terminar? No inferno, no lago de fogo de enxofre. É a maior tristeza, porque muitos homens começaram no céu, mas hoje estão terminando no inferno. Muitos homens começaram pregando o evangelho na sua totalidade, na sua inteireza, correto, mas hoje muitos se tornaram mercenários, muitos se tornaram ismos, muitos se tornaram enganadores de almas e vão terminar no inferno e levando essas almas também. O mesmo quadro se repete. Mas vamos lá, vamos entender aqui. Existe um ser criado à parte de Deus, uma pré-existência do Filho de Deus, lá na eternidade. Será que o Filho de Deus é só um ofício porque as pessoas vêm nos acusar? Eles querem dizer, taxar a gente de unicista. Os dualistas que estão dentro da mensagem, esta é a casta mais perigosa que existe. Porque trinitariano só engana quem é burro. Me perdoe usar essa expressão porque é burro. Porque só um versículo só acaba com isto. Não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, se Deus é a primeira pessoa e o Espírito Santo é a terceira, então Jesus tem 2 pais. Porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Então, só com esse versículo você derruba o trinitarismo. Agora, nego velho, o dualismo, perdoe usar essa expressão, nego velho, que a gente usa aqui, agora, o dualismo é uma farsa, é um engano e é fácil de enganar as pessoas porque dizem que tem 2. Mas vamos lá, vamos entender. Existe um filho pré-existente, criado lá na eternidade, e lá na eternidade esse filho criado criou o mundo juntamente com Deus e Deus conversava com este ser à parte. Existe isso? Não.
Nós vamos mostrar isso aqui que não existe. Nós vamos trazer o ensinamento correto para você. Olha só, não. Mas o Filho de Deus existiu, sim, no ventre de Maria, que seria o corpo de Deus. Hebreus capítulo 2, visto que teve que se fazer a semelhança de filho para resgatar os filhos. Deus é Espírito, e esse Espírito não podia me resgatar sem que ele não tivesse um corpo como o meu. Mas para ter um corpo como o meu, era necessário gerar este corpo no ventre de Maria. Deus criou tanto o óvulo como o germe de vida, fecundou e colocou no útero de Maria e ali gerou aquele corpo com o nome de Jesus. Mas aquele corpo é como se fosse um robô? Não, é uma pessoa. Aquele corpo é o Filho de Deus? É. E Filho de Deus quer dizer o quê? Corpo de Deus. Nós não te apredejamos. Jesus disse, eu tenho feito várias obras, por qual delas vocês me apredejam? Eles disseram, nós não te apredejamos pelas obras, os fariseus disseram, mas porque tu sendo homem te faz filho de Deus. Todo judeu entende que filho de Deus é o próprio Deus encarnado. É Deus em carne humana. Então eles queriam apredejar Jesus por causa disto, porque Jesus, ele diz, tu te fazes filho de Deus. Tu está dizendo que tu é Deus encarnado? Deus em carne para nós? A promessa se concretizando? Então eles não creram naquilo. Mas vamos lá. Porque eles dizem assim, que nós dizemos que o filho é só um ofício. Não, nós não dizemos isto. Nós não cremos no unicismo, no só Jesus, naquela denominação unicista que existe, que diz que Jesus é seu próprio Pai. Isso é falso, é engano, é uma blasfêmia. Jesus não é seu próprio Pai. Jesus foi gerado pelo Pai. E Jesus é o corpo de Deus, a qual Deus, que é Espírito, entrou neste corpo, se fez carne e habitou no nosso meio, para nos resgatar. Mas vamos explicar aqui a conversa que eles dizem que Deus conversava com outro ser. O irmão Brano usou esta expressão, mas nós vamos explicar aqui claramente. E outros dizem que Deus conversava com os anjos. E nós vamos explicar aqui a expressão que o irmão Brano diz, que Deus reuniu os anjos e disse, vamos. Veja só. Então observe comigo. Vamos lá. Para tirar essa crença errada, porque eles vão mentir à vontade, é narrativas falsas, narrativas enganadoras, de dizer que nós só cremos que o filho é um ofício. Não, eu não creio na existência de um filho criado lá na eternidade, a pré-existência do filho, como os dualistas pregam, e os dualistas da mensagem, que são enganadores de alma. Eu creio na existência do Filho de Deus aqui na terra, que seria o corpo de Deus. O filho é só um ofício? Não, era um homem, sim, que tinha corpo, alma e espírito. Mas isso não significa dizer que é dois. Então, Bíblia responde Bíblia, mensagem responde mensagem. Não pegue um parágrafo isolado para você fazer um cavalo de batalha. Não pegue versículos da Bíblia isolado para você fazer um cavalo de batalha que você vai se perder. Por exemplo, quando Jesus diz assim, o Pai que me enviou está sempre comigo. Aí Jesus mais à frente diz, eu vou para o Pai. Ora, quem está sempre comigo, está sempre comigo. Como é que eu vou para o Pai? Como é que eu vou para aquela pessoa que está sempre comigo? Se fosse duas pessoas. Então eu não posso ir para aquela pessoa que está sempre comigo. Eu não posso, ela está sempre comigo, eu não posso. Então se eu pegar só esse versículo aqui, eu faço um cavalo de batalha, uma doutrina. Se eu pegar só aquele outro versículo, eu faço uma doutrina. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Daqui a pouco Jesus diz, o Pai é maior do que eu. Se eu pegar só um versículo só isolado, eu faço uma doutrina errada. Então o que eu vou fazer? Eu vou harmonizar toda a Escritura e ela vai se encaixar. Encaixar primeiramente. Primeiro, que não existe um politeísmo. Vou encaixar aqui as Escrituras. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Isaías 44 diz assim, eu sozinho criei todas as coisas. Eu sozinho. Se diz eu sozinho, é só Deus. Não precisou de anjos, não precisou de outro ser. Eu sozinho fiz todas as coisas. Então, eu já encaixo aqui que não existe um politeísmo, não pode existir outro ser além de Deus. Não pode. Na eternidade. E não pode outro ser ou outros seres, como os trinitarianos dizem, que Deus se reuniu, a Trindade se reuniu e começou a criar o mundo. Ora, isso é blasfêmia. Isto
choca e corta as escrituras sagradas. Então aqui eu vou me firmar aqui. Eu sozinho criei todas as coisas. Não existe um politeísmo. Não existe outro ser. Porque ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Não haverá outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é este. Então eu já encaixo as escrituras e já corto isto de cara. Mas vamos lá. Com quem Deus conversava? Com outro ser à parte? Não. Deus conversava com seus atributos. Com quem Deus conversava? Com os anjos? Não. Deus não conversava com os anjos. Deus não precisa conversar com ninguém para criar todas as coisas. É certo que o William Branham disse, Deus reuniu os anjos e disse, vamos. Vamos. Ele reuniu os anjos e disse, vamos. Daqui a pouco vai surgir pessoas com parágrafos isolados para dizer que eu estou errado, isso e aquilo. Deus reuniu os anjos e disse, vamos. Isso quer dizer que ele estava conversando com os anjos? Não. Ele conversou com outro ser à parte? Não. Ele conversou com o seu próprio atributo. Porque Deus é espírito invisível. Deus, na sua forma primária, primitiva, original, ele não pode ser visto. Mas Deus surge no universo como palavra. Começa a haver um pequeno halo de luz, e aquele halo de luz toma a forma de um homem. Este é o Logos, a palavra, o verbo que veio criar todas as coisas. Este Logos é quem? Deus. Deus agora toma a forma de um ser, porque na sua forma primitiva, primária, como espírito, ele não podia ser visto, mas ele queria ser visto no mundo espiritual. Então ele toma essa forma de Logos. Este é um ser em forma de um homem, que é o próprio Deus para ser visto no mundo invisível. É o próprio Deus. Quando Jesus disse assim, ninguém jamais viu a Deus e nunca verá, é Deus na sua forma primitiva, original, como espírito, ninguém jamais o viu e nunca o verá. Mas Deus se manifestou em maneiras para que nós pudéssemos ver Ele, até se tornar carne, para que aqueles discípulos o apalpassem, como João falou. Os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Primeira carta de João, capítulo 1. Nossas mãos tocaram a palavra da vida. Aquela palavra, o verbo, que é o próprio Deus, se fez carne, se encarnou. E ele disse, nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Corto, porque aqui é o verbo era Deus. Então aqui está as escrituras. Não pode haver outro ser à parte de Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Deus, quando sai da sua forma primária de espírito, sua forma original para ser palavra, toma a forma de um homem, aquilo é o Logos, no mundo espiritual. Ele cria todas as coisas. Então, sem ele, sem esse Logos, nada do que foi feito se fez. Então, observe. Isso é Bíblia, gente. Isso é Escritura Sagrada. Escrituras Sagradas. Mas Deus falava com os anjos? Não. Deus reuniu os anjos e disse, vamos. Mas Deus não precisa falar com ninguém para poder criar as coisas. Deus falava com outro ser? Não, Deus falava com o seu próprio atributo, porque o Logos é um atributo de Deus, é a teofania de Deus, é a alma de Deus. Deus falava com o seu próprio atributo, com o seu próprio ser. Ô, gente, mas pode uma pessoa falar com si próprio? Pode, pode sim. Quando Deus jurou a Abraão, pega a Bíblia para responder Bíblia. Vamos lá, pega a Bíblia para responder Bíblia? Vamos. Quando Deus jurou a Abraão, quando ele jurou que Abraão, a descendência de Abraão iria possuir todas as coisas. Ele jurou por quem? Ele jurou por si mesmo. Não tendo por quem jurar, ele jurou por quem? Por si mesmo. Ora, quando eu juro por mim mesmo, eu falo com mim mesmo. Consigo mesmo. Eu falo consigo mesmo. Então, não tendo por quem jurar, então se houvesse outro ser à parte, então Deus iria jurar por esse ser. Pelo seu filho, pela pré-existência lá, ele ia jurar pelo seu filho. Mas não tendo por quem jurar, ele jurou por quem? Por si mesmo. Está vendo como Bíblia responde Bíblia? Bíblia responde Bíblia, mensagem responde mensagem. Isso é tremendo. Isto é maravilhoso, gente. O que vocês precisam é harmonizar a Bíblia e a mensagem. Cuidado com auxiliares que trazem ensinamentos falsos. Uma das piores coisas que existe é um auxiliar caído, gente. Ele vai levar pessoas à perdição.
Lúcifer era o auxiliar de Deus lá no céu, caiu. Eva, auxiliadora de Adão, caiu, gente. Geazim, auxiliador de Eliseu, caiu. Arão, o auxiliador de Moisés, confeccionou, fez o bezerro de ouro. Judas, auxiliar de Jesus, que carregava a bolsa, foi para o seu próprio lugar. Olha só, caiu também. Então, auxiliares é um perigo. William Branham estava na Terra, teve vários auxiliares, e aqueles auxiliares trouxeram doutrinas falsas para levar as pessoas à perdição. Quando esses auxiliares não formam mercenários, formam ismos, formam engano, ensinamentos falsos. Porque é aquilo que o irmão Branham falou, quando você nomeia uma denominação entre si, quando você toma um homem para confirmar a palavra de Deus, você acaba de morrer ali. Eu quero saber de Joseph Coleman que trouxe a doutrina tal. Eu quero saber de Evaldo Frank que diz que o William Branham não é o sétimo anjo. Eu tenho que tomar o Evaldo Frank, a palavra de Evaldo Frank para confirmar a Bíblia, para confirmar a mensagem? Não, gente. Está errado. Ensina doutrina falsa? É falso. Não, mas Joseph Coleman disse isto. Oh, Joseph Coleman é um homem grande, então eu tenho que pegar e confirmar a palavra de Deus com este homem. Não, Evaldo Frank disse lá na reunião de Goiânia que o William Branham não era o sétimo anjo. Eu tenho que acreditar em Evaldo Frank. Eu sou o defensor ferrenho da mensagem. Eu consegui a revelação sem estar atrás desses homens. Pela mensagem, pela Bíblia. Eu acho que no Brasil ou no mundo, eu sou o defensor mais ferrenho que existe dessa mensagem. Creio na mensagem, creio no profeta, e não tem coisa melhor do que isto. Se você me mostrar alguma coisa melhor, eu sigo você, mas não tenho algo melhor do que isso. É a mensagem, é a revelação, é as escrituras. Leia a mensagem no espírito da mensagem, leia a mensagem como ela é, que você não vai fazer ismos e doutrinas falsas. Então, quando não formam mercenários, porque está cheio de mercenários aí tem ismo, aí tem enganadores, aí tem pregadores falsos, e assim está se proliferando, porque é o tempo do fim, gente. Estamos chegando aos momentos finais, e isto teria de acontecer. Jesus virá em meio a uma grande confusão. Jesus não veio, Jesus virá. Jesus virá, só existe 3 vindas de Cristo. A primeira ele vem para redimir, a segunda ele vem para buscar e a terceira ele vem com o seu povo. A primeira ele redime o seu povo, a segunda ele vem buscar o povo que redimiu e a terceira ele vem com este povo que redimiu, este povo que ele levou. Este povo que ele redimiu e que ele levou para as bodas do Cordeiro, ele vem com este povo para reinar no milênio. Só existe 3 vindas, fora isto é areia movediça. Quem estiver pregando outra vinda é falso, é enganador. Não, mas é uma suposta terceira etapa de Gogó, porque eu estou na terceira etapa e eu não vi isso aí. Eu estou na terceira etapa que o profeta ensinou. Eu nunca vi terceira etapa sem passar nem pela primeira nem pela segunda. Não existe terceira sem passar por primeira e segunda, só se for do Gogó. Não, é porque nós temos a revelação e você não alcançou a revelação da terceira etapa. E a terceira etapa deles é dizer que Jesus veio naquela nuvem do monte pôr do sol e ali foi a segunda vinda de Cristo. Esta é a terceira etapa dele. É falso, gente, é enganador. Não. William Branham não iria transgredir as escrituras. William Branham pregou de acordo com a Bíblia. William Branham disse, se eu disse alguma coisa que está contrária à Bíblia, fique com a Bíblia. Mas eu creio que aquilo que William Branham pregou está em harmonia com as escrituras, porque ele era um profeta. E Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Mas vamos lá, gente, olha só. Esse é o perigo de tomar um homem como seu líder, para confirmar a palavra. Não, aquele homem falou, eu acredito. Ora, mas se aquele homem está falando falso. Ah, mas aquele homem é grande, é cheio de fama, é cheio de dinheiro. Aquele homem é um revelador, aquele homem é tão grande. E aí as pessoas caíram na esparrela do engano. E aí foi. Então eu vou tomar Livelho eu vou tomar, me perdoe, gente, eu vou viver sem citar nomes.
Não, porque não pode. O cara pode pisar nas escrituras, pode fazer o que quiser, mas não pode citar o nome dele. Você quem é você? Sou ninguém, não sou nada, sou um homem aqui do sertão. Estou até aqui na roça fazendo um vídeo. Sou do sertão, não tenho vontade de ser grande, não quero ser conhecido, quero somente pregar a palavra. O que eu quero é não ser reprovado. O apóstolo Paulo disse, esmurro meu corpo à servidão para depois ter pregado a muitos, não seja eu desqualificado. E olha que esse ministério, através de vídeos, alcança pessoas até na África. Ajuda pessoas até na África. Então, não quero ser grande, não sairei do meu local, tenho uma igreja local, não sairei do meu local. Enquanto Deus não me disser, saia daqui, vá para ali, eu não vou. Fico no meu local, porque não tenho a intenção de ser grande, mas tenho a intenção de ajudar as pessoas e levar a elas a palavra verdadeira, a palavra revelada. Então, vamos lá. Vamos entender perfeitamente que eu vou concluir aqui a reflexão. Vou concluir. Observe só. Voltando aqui. Eu vou tomar um homem para confirmar a palavra? Porque o homem conviveu com o irmão Breno. Ora, Lucifer também conviveu com Deus. E a conquista começou ali, gente. Começou no céu e veio para a terra. Lá, Lucifer começou com aquela brancura, com aquela... o anjo de luz, brilhante, começou a conquistar os outros anjos. Por quê? Porque ele disse que tinha uma revelação maior do que Deus, porque ele disse que podia dar um céu maior que Deus, porque ele disse que podia fazer algo melhor do que Deus. Eu tenho uma revelação aqui maior para vocês. E aí ele começou a conquistar pelo engano. Lembra que o único cavalo que sai vencendo é o cavalo branco? Branco, parecendo com Cristo, parecia pureza, mas ali estava o engano. Lúcifer, aquele anjo que foi criado puro, mas que contemplou o orgulho no seu coração, começa a conquistar. Lá no céu, ele começa a conquistar a terça parte dos anjos para si. Conquistar para si, gente. O quadro se repete hoje. Homens conquista, nicolaítas conquista pessoas para si. Para que essas pessoas dê para eles carro bom, casa boa, vida luxuosa. Interessante que os filhos dos pastores são tudo engenheiro, médico, coisa, enquanto os outros ali de baixo não são nada. Quando o povo dá para eles vida boa, vida luxuosa, mansão de mais de 1 milhão, igrejas luxuosas, é tudo o povo que dá e eles conquistam o povo para si. Mas a conquista começou no céu. Começou com aquele anjo que parecia puro. Aquele anjo que contemplou orgulho no seu coração, mas foi criado puro. Começou no céu, mas ele vai terminar no inferno. Quantos pastores que começaram no céu, eu não duvido, perdão, retificando aqui, eu não duvido que começaram no céu, mas vão terminar no inferno. Oh, tristeza. E ali começou a conquista, foi atirado para a terra. Então ele disse, como eu conquistei até essa parte lá, eu vou conquistar aqui também na terra. Eu vou conquistar multidões aqui na terra. E aí ele vai lá, usa a serpente, o trunfo que você tem para conquistar, o trunfo que ele tem para conquistar Eva. E aí, conquistando Eva para o pecado, porque lá ele conquistou os anjos para cair em pecado, agora ele vai conquistar seres humanos para cair em pecado. E aí, quando ele conquista, a conquista vem, o pecado vem, com o pecado vem a morte. Por isso que o cavaleiro do cavalo branco, cavalo quer dizer poder, e esse cavaleiro, o anticristo, o espírito do diabo, cavalgando para conquistar, e diz, e sai vencendo para vencer. É o único cavalo que diz que ele saiu vencendo. E venceu, conquistou anjos no céu, conquistou Eva aqui na terra, e Eva depois levou Adão à transgressão, e aí veio o pecado, com o pecado veio a morte, e aí agora ele vai usar corpos humanos, se transformar em anjo de luz através da religião. Em todos os setores da sociedade, Satanás está para conquistar. Na filosofia, educação, política, religião, para conquistar as pessoas para o inferno. Este é o lema, e ele vai vencendo para vencer. E agora vem,
Como Satanás conquistou anjos, ele está conquistando pastores agora. Pastores estão sendo conquistados. E conquistados por ismos e por doutrinas falsas. Para quê? Para vencer, para levar as pessoas à perdição. Tem pessoas que dizem que a gente só prega os rudimentos. Não, nós não pregamos só os rudimentos. Agora, eu não ultrapasso a linha da mensagem e da Bíblia. Eu fico com a mensagem, com a Bíblia aqui revelada para mim. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Cuidado, para você não começar no céu e terminar no inferno. Cuidado. Este foi o lema de Lucifer. Através de quê? Da conquista. E aí, não seja conquistado e não se deixe conquistar e não seja aquele que conquista ninguém para si, porque senão você vai parar na perdição. É duro ter que dizer isto? É, mas é a verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Compartilhe este conteúdo para que possa ajudar a outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê seu like, ative o sininho, que novos vídeos chegarão para você. Eu não peço isso para mim, eu não ganho nada com isso. Muito pelo contrário, eu tenho um esforço de deixar um vídeo para que as pessoas possam ser ajudadas e alcançadas. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude, tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.